Abri os olhos, o coração a bater estranhamente calmo, tão calmo que me deu náuseas. O Omega abaixo de mim não era a minha Luna. Ao fim de 7 anos de casamento, fora substituído por um impostor. Eu mal conseguia respirar. Cerrei os punhos, o coração a arder de raiva. Não queria mais nada do que despedaçar aquele impostor e recuperar a verdadeira Luna. Debateu-se sob o meu controle, com a respiração acelerada, o rosto corado pela falta de oxigênio, mas ainda assim tentou imitar o comportamento de Luna. Rinchei os dentes. A minha mente dizia-me para não magoar o corpo de Luna, mas a raiva dentro de mim quase se descontrolou. Os meus dedos fecharam-se lentamente em torno do seu pescoço, sentindo a sua falsidade e insegurança. Um sorriso irónico escapou-me da garganta. Impostor, nunca será capaz de o substituir. A sua luta intensificou-se, o pijama escorregou pelos ombros, revelando as marcas que eu deixara neste corpo na noite anterior, o corpo de Luna. Soltei-o abruptamente, as pupilas contraíram-se, a respiração acelerada, mas a raiva ainda me inundava como uma inundação. Saia. Saia do corpo da Luna. Devolva a minha Luna. A enxurrada de comentários inundou o meu ecrã. O mundo pensava que eu era louco, que estava a dizer disparates, mas não conseguiam ver a verdade. Interiormente, ironizei, e então se sou maluco. Uma desforra nunca é algo racional. Por mais que o impostor finja, nunca consegue esconder a verdade da sua alma. Encarei-o, com os olhos afiados como uma faca. Vocês são os únicos a ter medo. Invariavelmente furiosa, jurei que, não importa onde ele se esconda, eu encontrarei a verdadeira Luna. Este impostor é apenas o primeiro degrau no meu caminho para a vingança. Não vou parar. Vou deixar o mundo inteiro saber quem é o meu Ômega destinado. O meu Omega desapareceu. Um impostor apareceu ao meu lado. A sua aparência, personalidade, feromonas, compatibilidade comigo e até todas as suas memórias eram idênticas às do meu Omega. Todos diziam que ele era o verdadeiro. Até as minhas feromonas gritavam que aquele era o meu Omega. Uma enxurrada de comentários passou subitamente diante dos meus olhos, todos dizendo: este é o teu Omega. Como pode o ativo enlouquecer de repente e nem sequer reconhecer a própria esposa? Cuidado, vais acabar numa pira funerária. Mas o meu coração dizia-me que não era. Então, precisava de encontrar o meu verdadeiro Omega. 01. Luna, o Omega que persegui durante 4 anos na faculdade e finalmente trouxe para casa. Assim que nos formamos, importunei para conseguir uma certidão de casamento. Hoje é o nosso 7º aniversário de casamento. As pessoas costumam falar sobre a comichão dos 7 anos. Mas sinto que amei o meu Ômega cada vez mais nos últimos 7 anos. Olhei para o Ômega que estava abaixo de mim, com os olhos vermelhos e as lágrimas a brotar, e senti o meu coração encher-se dele. As emoções intensas que me surgiam no peito transformaram-se em feromonas de ágar, intimamente entrelaçadas com o aroma dos jacintos, indistinguíveis umas das outras. Luna, inclinei-me e beijei as lágrimas que lhe tinham caído dos olhos, sussurrando suavemente: amo-te muito. O Omega tremeu, um pouco atordoado, mas ainda sentiu o meu amor e deu-me um beijo nos lábios. Miguel, eu também te amo. 02. Pensei que eu e a Luna viveríamos felizes para sempre, mesmo na morte, seríamos enterrados juntos. Mas parecia que o destino não se importava com a minha felicidade e pregou-me uma enorme partida. Às 7 da manhã, abri os olhos, com a intenção de dar um beijo de bom dia ao Omega nos meus braços, como de costume, e depois levantar-me para lhe preparar o pequeno almoço depois de uma longa noite de trabalho árduo. Mas antes que conseguisse localizar o beijo, de repente percebi que algo estava errado. Coloquei a mão no meu coração, sentindo as suas batidas. Batia normalmente, uniformemente, sem violência. Mas não deveria estar a bater assim. Deveria ter começado a bater descontroladamente, incontrolavelmente, de alegria no momento em que abri os olhos e vi Luna, não tão calma como agora. Sinto como se tivesse perdido aquela sensação de pulsar por um Omega. 03. Aí vem. Esperei 7 anos. Throbbing tem finalmente uma segunda parte. Luna Miguel, tenho tantas saudades vossas. Deixa a mamã beijar-te, seu idiota. Quem já terminou de ver, por favor, volte e diga-me o quão fofo é. Preciso de falar mais sobre o que foi dito acima. Throbbing 1 foi tão fofo, Throbbing 2 é definitivamente ainda mais fofo. O palpite acima estava errado. Aqueles que anseiam por doçura não precisam de clicar. No início, o ativo acorda e enlouquece, dizendo que o passivo não é o seu Omega e mandando-o desaparecer. A súbita enxurrada de comentários antes de mim surpreendeu-me, até que o último me acordou. Eu amo tanto a Luna, como poderia perder este sentimento por ele? Só podia ser que a pessoa na cama não fosse a minha Luna. Ele é o impostor. Coloquei a minha mão no pescoço do impostor, os meus dedos apertando lentamente. O meu Omega, a minha Luna, regressará se o impostor morrer. O impostor acordou, sufocando, com o rosto vermelho de um modo doentio por falta de oxigênio. Deu-me uma palmada forte no braço, tentando fazer-me soltá-lo. O seu pijama, já largo, escorregou pelos ombros devido à luta intensa, revelando uma grande marca vermelha.
Foram estas as marcas que deixei neste corpo durante a paixão apaixonada da noite passada. Este é o corpo da Luna. Soltei-o imediatamente. O impostor pontapeou-me, com o rosto carrancudo. Miguel, o que se passa contigo tão cedo? Cada movimento e palavra que dizia combinava perfeitamente com Luna. Se não fosse a crescente repulsa dentro de mim, teria sido enganada por ele. Lutei contra a vontade de voltar a atacar. A dor aguda na minha língua mal me permitiu manter um pingo de sanidade e perguntar: tu não és a Luna. Quem és tu? Porque estás no corpo da Luna. Onde está a minha Luna? O que estava o Miguel a fazer agora? Ele vai matar a Luna. Este é o seu ômega. Porque é que Miguel enlouqueceu de repente e nem sequer reconheceu a própria mulher? Cuidado, vais parar a um crematório se a perseguires. Como é que o Miguel não reconheceu a Luna? Será que um viajante do tempo entrou mesmo no corpo da Luna? Assisti ao final e voltei. Esta é a Luna, não uma viajante do tempo. Miguel, aquele idiota, usa a desculpa de que já não sente qualquer excitação perto da Luna, por isso esta não é a sua Luna, e insiste em encontrar a verdadeira Luna. Mais tarde, Luna fica devastada por ele, mas ele percebe que Luna é de facto a sua Luna e tenta reconquistá-la, acabando num crematório. Luna não o perdoa no final, por isso o final é ser. 04. A palavra ser surpreendeu-me momentaneamente. Como é que eu e a Luna pudemos acabar juntos? Ser. Como pode ser? Devíamos ter vivido felizes para sempre. Se eu não sou a Luna, quem mais poderia ser? Miguel, o que se passa contigo? Uma voz familiar fez-me recobrar os sentidos. O rosto de Luna alargou-se diante dos meus olhos, e pude ver claramente a intensa preocupação e amor nos seus olhos. O aroma dos jacintos permanecia intensificado, uma feromona reconfortante. Mas, por mais que a imitasse, um impostor não deixava de ser um impostor. Ele nunca poderia substituir a Luna. Empurrei-o com força suficiente para não magoar a Luna. Sai. Eu não preciso da sua farsa. Nem consegues imitar a Luna e demonstrar preocupação comigo. Sai do corpo da Luna. Devolve a minha Luna. Tapa. O impostor deu-me um estalo na cara. Miguel, já acabaste. O impostor respirou fundo, com a voz um pouco fria. Por que é que de repente pensas que eu não sou a Luna? Virei-me e o encarei ferozmente. Seu impostor, tomaste conta do corpo da Luna. O impostor pareceu rir-se da minha raiva. Ok, então acabaste comigo, certo? Ajeitou o pijama despenteado e rolou para fora da cama. Quando se calmar, podemos falar sobre o que se passa consigo. O impostor saiu e eu abri os punhos. A enxurrada de comentários continuou a passar-me diante dos olhos, todos me condenando como um canalha, sem qualquer informação útil. 05. Queria encontrar a Luna, mas não sabia por onde começar. Não sabia onde estava a Luna, nem como era. Teria ele se tornado um fantasma, trocado de corpo com o impostor ou entrado noutro corpo? Nem sequer me atrevia a pensar se Luna ainda estava neste mundo ou se tinha sido assassinada por aquele impostor. Não, a Luna devia estar viva e de boa saúde, à espera que eu a encontrasse em algum lugar. O impostor devia ter feito todos os esforços possíveis para se disfarçar tão bem. Por mais que o pressionasse, ele não o admitiria, e isso poderia até magoar a Luna. Os outros seriam certamente enganados pelo impostor e pensariam que eu era louco. Não me ajudariam a encontrar a Luna, por isso tive de confiar em mim mesmo. Só eu poderia reconhecer a verdadeira Luna. Mesmo que não soubesse nada sobre a situação atual da Luna, procurá-la-ia em todos os cantos do mundo. Nas ruas onde nos reencontrássemos, o meu coração reconheceria certamente a minha Luna antes de mim. 06. Durante uma semana, procurei por toda a cidade, sem sucesso. Quando estava prestes a partir para outra cidade, a melhor amiga da Luna, a Sofia, ligou-me. A Luna era órfã e, para além de mim, a Sofia era a sua melhor amiga. Ligou apenas para defender o impostor. Miguel, onde estás agora? Vou para a cidade S. À procura da sua Luna imaginária. A voz do outro lado da linha estava carregada de sarcasmo. A Luna tem razão, estás louco. Observei as pessoas a passar pela janela do carro, esperando que a Luna aparecesse de repente. Respondi calmamente, não sou louco. Os insultos de Sofia aumentaram e, após uma onda de atividade, a pessoa que estava do outro lado da linha era Lucas, o alfa de Sofia. Miguel, enviei-te o endereço por mensagem. Anda cá e podemos falar. Fez uma pausa e acrescentou, a Luna também está lá. Não queria perder o meu tempo à procura da Luna com eles, mas talvez fosse útil explicar-lhes as coisas para que não me incomodem mais tarde. Miguel, na verdade, passou uma semana à procura de alguém lá fora e não voltou para procurar Luna. A Luna tem chorado todas as noites nos últimos dias, abraçando as roupas daquele idiota. É de partir o coração. A culpa é toda do Miguel. Ele realmente bloqueou a Luna. A Luna não consegue contactá-lo e não tem conseguido comer nem dormir bem nos últimos dias. Está completamente exausta.
Os comentários expressavam freneticamente as queixas do impostor. Pareciam amar Luna de verdade. Era um amor superficial. Fechei os olhos e franzi os lábios de forma trocista. 07 A morada era o quarto privado do hotel onde nos costumávamos reunir os quatro. Abri a porta e 3 pares de olhos viraram-se imediatamente para mim. Miguel, disse o impostor com um sorriso forçado. Está aqui. Olhei para ele. Estava de facto, como diziam os comentários, mais cansado, o que melhorou imediatamente o meu humor. Ignorei o impostor e olhei para Sofia. Diga só o que quiser. Tenho pressa. A Sofia provavelmente queria correr e bater-me, mas o Lucas agarrou-a. Sofia, não seja impulsiva. A Sofia encarou, depois virou-se para mim e lançou-me uma enxurrada de perguntas. Dei-lhe o Luna, e é assim que o trata. Chama-lhe impostor. Bloqueia-o durante dias e ignora-o. Em resposta às suas perguntas, só tinha uma coisa a dizer: ele não é o Luna. Miguel, a voz do impostor estava cheia de lágrimas. Achas que não sou o Luna? Tem de haver um motivo. Lucas intrometeu-se. Miguel, explica porquê. Podemos resolver isto juntos. Não há nada a esconder nisto. Se quiserem saber, direi, porque não sinto a mesma pulsação que sentia pela Luna com ele. O quê? Vi uma expressão semelhante de perplexidade nos 3 rostos. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim. Não é o Miguel, não é uma desculpa ridícula. Vocês os dois conheceram-se durante 4 anos na faculdade e estão casados há 7 anos desde a licenciatura. Não é normal não haver sentimentos de excitação depois de todo este tempo. Sofia bufou friamente. Acho que ele está apenas inquieto e quer trair. Encontrar uma nova amante iria certamente deixá-lo excitado. Não queria perder mais tempo a discutir com eles e virei-me para ir embora. Miguel, o impostor parou à minha frente, fitando-me. Eu não aceito a tua desculpa. Eu já estava a ficar impaciente, quem se importa? Ei, lembro-me que o Lucas em coração partido não era um viajante do tempo. A compatibilidade original de Lucas com Sofia era de apenas 55%, mas depois de Lucas viajar no tempo, saltou para 95%. Então, existe um truque escondido. A compatibilidade está realmente relacionada com a alma. Sim, existe um truque escondido. Miguel, vá fazer um teste de compatibilidade com a Luna. Desde que a compatibilidade não mude, ele vai acreditar que a Luna é a Luna, certo? Ao mesmo tempo, a voz do Lucas ecoou atrás de mim. Miguel, espera um minuto. Tu e a Luna deviam fazer outro teste de compatibilidade. Se a compatibilidade não for a mesma, confiarei em ti e ajudar-te a encontrar a verdadeira Luna. 08. A caminho do hospital, Lucas explicou por que fez este pedido. Ele revelou o seu maior segredo. O Lucas anterior era um playboy, um homem que furtava com mulheres sem que uma única folha fosse tocada. O Lucas que viajou no tempo era um estudante universitário lúcido, tolo e inocente. 2 almas, personalidades completamente diferentes. Se a personalidade do impostor tivesse mudado tão drasticamente, então alguém acreditaria definitivamente no que eu disse. Mas a personalidade do impostor era exatamente igual à da Luna. Eu não conseguia encontrar a mais pequena falha nele. Será que uma pessoa tão meticulosa deixaria uma falha tão gritante na sua compatibilidade? Eu sabia que não, mas inconscientemente agarrei-me a um vislumbre de esperança. A minha compatibilidade com a Luna era de 99,85%. Assim, se houver uma pequena diferença, só um bocadinho, mesmo que seja uma pequena fração, posso provar que ele não é minha Luna. O relatório expresso chegou em menos de meia hora. Nele estava a correspondência que eu tinha memorizado. 99,85%. Exatamente. 09. O Lucas deu-me um toque no ombro. Miguel, acreditas agora? Vai pedir desculpa à Luna. Ela vai perdoar-te. Os olhos do impostor brilharam, a sua alegria evidente. A correspondência de 99,85% sempre foi algo de que me orgulhei, mas agora tornara-se uma poderosa evidência contra mim. Rasguei o relatório nas minhas mãos. Já perdi tanto tempo aqui, e a Luna ainda está à espera que eu a encontre. Sem mais demoras, saí do hospital e conduzi para outra cidade. Esta cidade foi onde eu e a Luna nos conhecemos. Procurei pelo campus durante todo o dia, mas, sem surpresa, não a consegui encontrar. Esfreguei as sobrancelhas e, sem me aperceber, caminhei até um pessegueiro. Este era o pessegueiro que eu e a Luna plantámos quando nos formamos. Voltávamos para o visitar ocasionalmente quando tínhamos tempo. Em 7 anos, tinha crescido bastante. Xiao Tao Tao, podes abençoar-me para encontrar o teu pai Omega. O vento soprava, e flores de pessegueiro flutuavam da árvore, como se Xiao Tao Tao me estivesse a responder. De repente, o meu coração sentiu-se um pouco aliviado. Despedi-me de Xiao Tao Tao e retomei a minha viagem em busca de Luna. Talvez fosse Xiao Tao, a rapariga que eu e a Luna criámos, quem me estivesse a abençoar. Meio mês depois, ao passar por um beco, o meu coração começou a bater descontroladamente.
Uma sensação pulsante familiar disse-me que Luna estava por perto. Como pode ter tão pouco dinheiro? Nem o suficiente para umas bebidas. Como é que um beta tão feio consegue ganhar dinheiro tão rápido como o Omega? Ah! Ei, vais embora agora. Ainda quero brincar com este beta por um tempo. Não vais fazer isso, mano. Ele é tão feio, como é que consegues foder com ele? Deve ser divertido brincar com esta menina delicada. Quanto ao seu rosto, não posso simplesmente cobri-lo. Certo, deixa-me brincar com ela também. Ah! As obscenidades que emanavam do beco indicavam um grupo de bandidos a intimidar um beta. E a beta que eles visavam era provavelmente a minha Luna. Corri rapidamente e dei um pontapé no alfa que tentava atacar o beta. No momento em que cruzei os olhos com o beta, agachado no chão com a cabeça entre as mãos, tive a certeza, ele era a minha Luna. Eu tinha encontrado a Luna. O meu coração batia acelerado e senti vontade de chorar. Luna, desculpa-me, estou atrasada. Quem raio és tu? Como te atreves a arruinar a minha vida? Luna encolheu-se ao som da voz dele. A ideia de como a Luna seria intimidada por estas pessoas se eu chegasse mais tarde encheu-me de vontade de as matar. Sem dizer uma palavra, lancei os meus punhos contra eles. Eu tinha treinado profissionalmente, e o seu estilo de luta desordenado não era páreo para mim, mesmo com a quantidade deles. Temendo a morte pelos meus golpes ferozes, caíram e afastaram-se. Está bem, Luna, já os matei a todos. Está tudo bem. Agachei-me, conseguindo finalmente ver bem o rosto de Luna. Duas longas cicatrizes destacavam-se na sua testa e bochecha direita. O meu coração doeu com a visão. Com uma cicatriz tão longa e profunda, Luna devia estar em agonia. Puxei-o para um abraço. Luna, finalmente encontrei-te. Abraçando o meu Luna com força, senti-me à vontade e não pude deixar de confiar nele. Há um impostor que tomou conta do teu corpo e está a imitar-te. Ele é tão bom que todos os outros são enganados. Não acreditam em mim e pensam que sou louco. Até me chamaram canalha. HMPH, eu não sou um canalha. Apenas amo a Luna, a verdadeira Luna. Mesmo que não faça ideia de onde estás, mesmo que ninguém acredite em mim, e então? Ainda te encontrei sozinha. Obrigada por me salvares, disse o beta nos meus braços, cautelosamente. Mas talvez tenhas apanhado a pessoa errada. Parece que não te conheço. A Luna não se lembra de mim. A minha empolgação diminuiu novamente. Está tudo bem, está tudo bem. Eu consolei-me. Gostava de poder encontrar a Luna. Há sempre uma forma de restaurar a memória dela. Mesmo que não consiga, o pior que pode acontecer é eu voltar a namorar com a Luna. Desde que seja a Luna, é só isso que importa. Ah, está magoada. Era da luta de agora, um ferimento ligeiro, mas isso não me impediu de fingir que fui injustiçada à frente da Luna. Luna, está a doer. Luna franziu os lábios e disse, que tal vires para casa comigo e eu dou-te um medicamento? Abanei a cabeça rapidamente e segui Luna alegremente. Não, o Miguel encontrou mesmo alguém. Como é que essa pessoa se parece com a nossa Luna? Ele está a dizer que a nossa Luna não é a Luna. Na verdade, este idiota está apenas com uma comichão de 7 anos e à procura de uma desculpa para trair. Este tipo é feio, parece sombrio e é um beta. Como é que ele se pode comparar a um cabelo da nossa Luna? O que é que o Miguel está a tentar alcançar? O quê? Claro que é tudo pela emoção da novidade. Um alfa que quer trair engole qualquer coisa. Se a Luna soubesse, ficaria de coração partido novamente. Minha pobre Luna, 7 anos da sua vida desperdiçados com este canalha. Agora que a amante saiu, Luna vai definitivamente divorciar-se dele. Assim que ela se livrar dele, ficarei sozinha. Lembro-me que o canalha assinou um acordo com a Luna. Se ele a trair, todos os seus bens serão transferidos para ela. Ficará falido, e o que usará para sustentar a amante? O abuso online não conseguiu abalar o meu bom humor. Mas os comentários lembraram-me que preciso mesmo de planear o divórcio do impostor. Agora que encontrei a Luna, não posso deixar que o impostor que usa o seu corpo reivindique o meu estatuto de esposa. Não posso deixar que a Luna me siga sem um motivo justo. Quanto aos bens que não pertencem ao impostor, encontrarei definitivamente uma forma de os recuperar para a Luna. 11. Desde que segui a Luna até sua casa pela primeira vez, tenho tentado descaradamente todas as formas possíveis ficar na casa dele. Luna não tem as suas memórias originais, mas tem um conjunto completo de memórias. Neste conjunto de memórias, a vida de Luna não foi fácil, o que levou à sua personalidade tímida e sombria. Se eu não tivesse ficado com a Luna no seu estado atual, ele teria voltado a sofrer de bullying. Levei-o a lugares por onde já tínhamos passado e contei-lhe o nosso passado juntos, tentando refrescar-lhe a memória. Este é o pessegueiro que plantamos juntos. Chama-se Xiao Tao Tao. Eu disse que era o pai Alfa e tu eras o pai Ômega, e tu riste de mim, dizendo que ninguém seria pai de uma árvore. A recordação daquela cena fez com que os cantos da minha boca se curvassem incontrolavelmente.
Mais tarde, foi você quem mais gostou de ser pai. Luna estendeu a mão e tocou no tronco de Xiao Tao Tao, Xiao Tao Tao. Olhou fixamente para o pessegueiro por um momento, as pontas dos dedos acariciando inconscientemente a casca áspera. Miguel, eu. Reparei que a Luna estava de mau humor e rapidamente o virei, vendo os seus olhos vermelhos. Miguel, desculpa-me, ainda não me consigo lembrar. Desculpa, limpei-lhe as lágrimas dos olhos. Fui muito presunçosa e não tive em conta os seus sentimentos. Colhei uma flor de pessegueiro e entreguei-a. Então deixa-me começar a perseguir-te de novo, Luna. Os olhos de Luna curvaram-se num sorriso, sim. 12. A minha relação com a Luna aprofundou-se, e ela apegou-se mais a mim a cada dia. Decidi que estava na altura de pedir o divórcio do tipo falso. Retirei da minha lista negra e liguei-lhe pela primeira vez em muito tempo. Vamos reunir-nos e discutir o divórcio. Sem esperar que o outro lado da linha terminasse, desliguei de imediato. Eu não queria ouvir o rapaz falso falar agora. Mesmo que a voz fosse da Luna, causava-me nojo ouvi-lo falar. A Luna vai finalmente divorciar-se do seu canalha. Quando é que este canalha vai começar a perseguir a esposa até ao crematório? Mal posso esperar. Está quase. Assim que o período de sustentabilidade deste canalha rebentar, ele vai perceber o quão importante é a Luna. Depois de Luna o ajudar a ultrapassar isto, ele vai perceber que Luna é Luna, e que a pessoa que ele procura é uma farsa. Ele quer o perdão de Luna, mas ela já está de coração partido. Este canalha persegue a esposa até ao crematório, e todos ficam felizes. O período de sustentabilidade é realmente o maior problema que preciso de considerar resolver agora. Quanto maior for a compatibilidade entre um alfa marcado e o seu ômega, mais severo será o período de sustentabilidade. No entanto, durante um casamento, nem o alfa nem o ômega têm permissão para remover a marca em particular. Depois do divórcio, retirarei a marca. O período de sustentabilidade não será tão severo e conseguirei superá-lo com supressores e força de vontade. Mesmo que o meu período de vulnerabilidade tenha infelizmente rebentado antes do meu divórcio, não acho que trairia a Luna por causa de uma reação física. Pois, sou muito confiante em mim mesmo. O impostor chegou a horas, embora parecesse um pouco indisposto. Mas, mais uma vez, não é da minha conta. Achas mesmo que me sentiria mal por usar o corpo da Luna a tal ponto? Zombei por dentro. Só o corpo da Luna me faria sentir mal. Se me preocupasse com ele só por causa de um corpo, seria uma completa idiota. Entreguei-lhe os documentos preparados, acordo de divórcio, assim se está tudo bem. O impostor nem sequer olhou para eles, perguntando, acredita mesmo na sua teoria dos batimentos cardíacos? Franziu o sobrolho e disse impacientemente, pare de dizer disparates e assine. Se apaixonou por outra pessoa e quer traí-la, basta dizer. Não precisa de inventar desculpas tão nojentas para me enojar. Olhei para ele friamente, sabes melhor se é uma desculpa ou não. O impostor não disse mais nada e assinou o acordo de divórcio sem sequer olhar para ele. Arqueei uma sobrancelha. A personalidade do impostor, que espelha a de Luna, pode por vezes ser bastante inesperada. Guardei o acordo de divórcio e lembrei-lhe, o Departamento de Assuntos Civis estará fechado nestes fins de semana, por isso lembre-se de estar no escritório às 9 horas da próxima segunda-feira. 13. Não esperava que algo assim acontecesse em apenas 2 dias. Quando estava prestes a sair para o Departamento de Assuntos Civis na segunda-feira de manhã, a minha vulnerabilidade instalou-se. Fiquei sem palavras. Por vezes, quanto mais teme algo, mais ele acontece. Miguel, o que é que se passa contigo? A voz ansiosa de Luna ecoou nos meus ouvidos. Abracei-o, acariciando-lhe a cabeça e acalmando-o. Está tudo bem, Luna, é apenas uma explosão repentina da minha sustentabilidade. Deixa-me abraçar-te um pouco e ficarás bem. O período de sustentabilidade de um alfa marcado por um ômega altamente compatível é lendário. Com o passar do tempo, a minha sanidade mental foi-se desvanecendo gradualmente. Os meus lábios moveram-se inconscientemente sobre o pescoço macio de Luna, procurando as glândulas familiares. Feromonas de agar-agar saíram das minhas glândulas, envolvendo Luna por completo, tentando enredá-lo com feromonas de campainha azul. Mas Luna era apenas um beta agora, por mais que tentasse seduzi-lo, ele não teria feromonas e não conseguiria sentir o meu. Incapaz de encontrar as glândulas de Luna, incapaz de a marcar, entrei em pânico e mordi-lhe o pescoço incontrolavelmente. O cheiro a sangue rompeu na minha boca e a minha consciência clareou por um momento. Lambi a ferida no seu pescoço e, em seguida, afastei Luna suavemente. Com alguma dificuldade, disse-lhe, Luna, podes, por favor, sair por um momento. Deixa-me em paz, está bem. Luna abanou a cabeça e recusou. Não, estou preocupada contigo sozinha. Estava prestes a convencê-la novamente quando o meu telemóvel tocou. Luna, atende-me o telefone. Era uma chamada falsa, provavelmente a perguntar porque é que eu ainda não tinha chegado ao Departamento de Assuntos Civis. Enquanto a Luna falava, saí a correr, fui para o quarto de hóspedes ao lado e tranquei-o. Miguel, abre a porta. Não fiques aí sozinho. Tenho medo.
Ao ouvir a voz soluçante de Luna, o meu coração doeu, mas não havia nada que pudesse fazer. Deixar a Luna entrar só a magoaria. Não sei quanto tempo demorou até ouvir a porta abrir e entrar várias pessoas. O quarto de Luna não era muito à prova de som, e os alfas têm uma excelente audição, pelo que conseguia ouvir claramente a voz do impostor do lado de fora da porta. Um alfa marcado a automutilar-se se o seu ômega não o confortar. Quanto maior a compatibilidade, mais severo é o período de suscetibilidade e maior é a hipótese de autodestruição. Se eu não entrar, ele morre. Sofia estava quase exasperada, bloqueando-lhe o caminho com firmeza. Então deixem-me morrer. Mesmo que o Miguel me tenha traído, anos de relação não podem ser desfeitos. Não posso vê-lo torturar-se até à morte. Depois de o ajudar a ultrapassar este período de suscetibilidade, divorciar-nos-emos, removerei a marca e nunca mais nos veremos. A fechadura da porta foi arrombada pelo lado de fora e entrou um homem. O cheiro a jacintos da praia infiltrou-se lentamente. A Garwood, como um lobo que vê carne, não pôde deixar de correr para se enredar com ela. Eu sabia claramente que aquela não era a minha Luna, mas as feromonas continuavam a gritar: esta é a minha ômega. Aí vem, finalmente. O início do canalha a perseguir a esposa até ao crematório. Na situação atual, um pensa que o outro é falso, e o outro está completamente desiludido com ele. Se o fizerem, já não será amor, será ódio, certo? Embora deteste o Miguel, esse canalha, o que a pessoa acima disso é bastante tocante. Começo a ansiar por isso. As palavras, perseguir a esposa até ao crematório, e ódio, continuam a girar diante dos meus olhos. E o cheiro dos jacintos da terra corrói-me constantemente a consciência. Feromonas, período de suscetibilidade, estas eram reações fisiológicas que antes me permitiam conectar-me intimamente com a Luna. Agora, podem fazer-me perder o controle e aproximar-me do impostor, traindo a Luna. E agora, a Luna tornou-se uma beta, sem feromonas nem período de febre. Sendo assim, estas características fisiológicas tornaram-se redundantes e devem ser descartadas. Antes que o impostor me pudesse tocar, rapidamente peguei numa tesoura da gaveta e esfaqueei as glândulas. Miguel. Ouvi o impostor gritar. Miguel, Miguel, como pudeste fazer uma coisa tão tola? Não me assustes. Ouvi a Luna gritar. A saraivada de balas diante dos meus olhos gelou por um momento, depois surgiram mais balas. Elas tremeram e contorceram-se. Era como se tivesse ocorrido algum tipo de avaria. 14. Acordei novamente no hospital. O meu movimento assustou a Luna, que estava ao meu lado. Miguel, finalmente acordaste. Tocou à campainha, chamando o médico. Após observar o meu estado, o médico disse: a cirurgia de remoção da glândula foi bem sucedida. O seu corpo não produzirá mais feromonas e não terá um período suscetível no futuro. Mas sem a glândula, um alfa não pode marcar um ômega, tornando-se efetivamente um beta com uma aptidão física apenas ligeiramente melhor do que um beta comum. Está tudo bem. Sorri para a Luna e apertei-lhe a mão. Isto é perfeito. Ao meio-dia, chegou o impostor, seguido por Sofia e Lucas. A Sofia, como sempre, olhou para mim com desdém e revirou os olhos. Seu canalha, és muito bom a manter a virgindade. És tão cruel contigo mesmo. Não conseguia dizer se ele me estava a elogiar ou a provocar. Lucas fez sinal de positivo. Embora não suporte o seu comportamento de canalha, admira sua dureza consigo mesma. O impostor entregou o cesto de frutas a Luna. Observei os seus movimentos nervosamente, com medo de que ela pudesse magoar se não prestasse atenção. Miguel, quando tiveres alta do hospital, divorciar-nos-emos. Quanto aos bens que me deste, devolvo-te tudo, nem um cêntimo. O quê? A Sofia explodiu. Aquele canalha traiu-te e magoou-te, e tu não queres um tostão dele. És uma espécie de idiota. Não, não vou permitir. Desperdiçou estes 7 anos, mas tem de aceitar o dinheiro. Você merece. O impostor abanou a cabeça. Não quero um tostão das coisas dele. A Luna é um tesouro precioso. O comentário que desaparecia apareceu de repente, seguido de uma sequência de texto elegível. O texto confuso durou 3 minutos, depois encheu o ecrã com pontos de exclamação vermelhos e desapareceu repentinamente. Rapidamente, olhei para cima para ver a expressão do falso e, de facto, vi um momento de perplexidade no seu rosto. De repente, perguntou: Miguel, vais mesmo divorciar-te de mim? Sofia olhou para o falso com desconfiança. Luna, por que é que estás a perguntar isso? Não te queres divorciar dele? O sorriso do falso foi um pouco forçado. Não, só acho que é um pouco precipitado terminar o nosso casamento de 7 anos assim. A Sofia ficou ainda mais confusa. A sério? O falso, temendo a possibilidade de cometer um erro, disse: vou divorciar-me quando tiveres alta do hospital, e fugiu. A Luna levou a laranja descascada aos meus lábios. Miguel, ele é tão estranho. Perguntei, surpreendida com a sensibilidade de Luna. O que é que ele tem de estranho? Não consigo explicar. É como se ele fosse uma pessoa completamente diferente.
Sorri, tirei a laranja da mão da Luna e partilhámos uma fatia. Afinal, ele era falso. Por mais próximas que fossem as suas imitações, acabariam por ser expostas. 15. A Luna cuidou muito bem de mim e tive alta rapidamente. Assim que tive alta, mal podia esperar para contactar o impostor e divorciar-me. Desta vez, não mudou de ideias no último minuto. Acho que da última vez revelou um defeito a mais, e se o fizesse de novo, os outros iriam reparar. Assim que recebi a certidão de divórcio, corri para casa para celebrar com a Luna. À medida que a atmosfera se tornava mais íntima, peguei no meu anel de noivado. Luna, vamos casar. Sim, é isso mesmo, estava impaciente. Mal podia esperar para me amarrar novamente à Luna. Assim que a Luna concordou, corri para o gabinete de assuntos civis para ir buscar a minha certidão de casamento. Mas a Luna agarrou-me e disse, Miguel, espera um minuto. O que se passa, Luna? Estamos com pressa para tirar uma certidão de casamento. Com medo de que eu percebesse mal, explicou rapidamente, não é que não queira casar contigo, só ainda não estou preparado. Ok, segurei a sua mão. Então vamos quando se decidir. A Luna olhou para mim, hesitante em falar. Miguel, eu. Luna, diz o que quiseres. Não precisas de ser tímida perto de mim. Isso mesmo, eu. Luna hesitou por um momento antes de finalmente falar. Miguel, amas-me mesmo. A Luna que me descreveste era um pequeno raio de sol brilhante e alegre. A Luna que conheci antes era ousada e bonita, mas eu. Luna tocou na cicatriz do seu rosto, sentindo-se incrivelmente inferior. Sou feia, sombria e indigna de amor. Sou completamente diferente da Luna que tu amas. Afastei a mão dele e inclinei-me para beijar a cicatriz que tinha na cara. Eu gosto da minha Luna, não importa a aparência dela. Se não for a Luna, então eu não gostaria dessa pessoa, por mais simpática ou bonita que seja. Mas se for a Luna, eu gostaria dela mesmo que se transformasse num sapo. A Luna riu-se de mim, que analogia idiota. Não me vou transformar num sapo. Peguei na sua mão e coloquei-a sobre o meu coração. Não importa a sua aparência, o meu coração irá reconhecê-la primeiro. 16. A Luna desatou o nó e aceitou acompanhar-me para levantar a certidão de casamento no dia seguinte. Estava tão entusiasmada que quase não consegui dormir a noite toda. Nessa mesma noite, tive um sonho. No meu sonho, regressei à manhã em que descobri que o impostor tinha tomado conta do corpo de Luna. Desta vez, as falhas do impostor eram óbvias, tornou-se quase imediatamente aparente que ele não era Luna. A Sofia e o Lucas também repararam, e nós os três trancámos o impostor e exigimos saber onde estava a verdadeira Luna. O impostor não resistiu muito antes de confessar. Era um capturador, encarregue de me capturar usando o corpo de Luna sem se tornar obsoleto. O meu amor por Luna já estava completo, e ele pensou que poderia completar a sua missão ocupando o corpo dela. Fiquei surpreendida ao perceber o seu plano. Quanto a Luna, como era uma das protagonistas deste mundo, não podiam simplesmente apagar a sua alma. Então, criaram um corpo neste mundo e colocaram-na lá. Apagaram as suas memórias e criaram uma nova, tornando-a numa pessoa completamente diferente. No meu sonho, ainda o encontrava, movida pelos meus sentimentos persistentes pela Luna. Voltei a persegui-lo, divorciei-me do impostor, pedi Luna em casamento e casei com ela. Depois de eu e a Luna termos obtido a nossa certidão de casamento, o sonho mudou novamente, regressando àquela manhã familiar. O mesmo processo repetiu-se dezenas de vezes. As capacidades de representação do impostor melhoraram, mas foram sempre diferentes das de Luna. Até esta captura, o impostor selou as suas próprias memórias, retendo apenas as pertencentes a Luna, e criou uma enxurrada de comentários para me fazer uma lavagem cerebral. Mas ele não esperava que eu reconhecesse instantaneamente que ele não era a Luna. Sabendo a verdade, achei isto um absurdo. Os chamados agressores, movidos pelas suas supostas missões e objetivos, vêm constantemente ao nosso mundo e destroem as nossas vidas. Mas felizmente, consigo sempre resistir. No momento em que recebi a minha certidão de casamento, um sinal eletrónico soou aos meus ouvidos. O 100º ataque do Pequeno Mundo 0518 falhou. A passagem do Pequeno Mundo está fechada e os atacantes estão a ser exterminados. Então, a minha visão escureceu e desmaiei. 17. Quando voltei a abrir os olhos, ainda era aquela manhã familiar. Virei-me rapidamente para olhar para a Luna. O meu coração palpitante disse-me que era a verdadeira Luna desta vez, e não uma impostora. Soltei um suspiro de alívio e rolei para me deitar em cima da Luna. O meu nariz roçou nas glândulas de Luna, e o cheiro a jacintos, que já não sentia há muito tempo, intoxicou-me. A Luna, acordada pelos meus movimentos, deu-me uma bufetada de leve. Miguel, não me incomodes enquanto durmo. Ri-me 2 vezes e beijei a Luna nos lábios. Luna, faz isso outra vez. Não, sai daqui. Não conseguia ouvir a recusa de Luna, a bufetada dela era uma recompensa. Com a Luna, eu era o alfa mais feliz do mundo.